Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E vamos ler os versículos de 26 a 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor, nós te agradecemos por mais esta noite em que o Senhor permite que a tua palavra seja aberta, lida, exposta, compartilhada. Sabemos que não é coisa de menos o Senhor permitir que nós tenhamos essa oportunidade. Tantos irmãos em tantos lugares enfrentam tantas dificuldades para ter um momento como esse. Mas o Senhor tem nos provido esta bênção e não queremos ser negligentes com ela. Então te pedimos, Senhor, que de fato esse seja um tempo proveitoso, coberto da tua graça, tanto para falar quanto para ouvir a tua palavra, Senhor. Então somente nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance o teu lucro, o teu benefício, o teu resultado na noite de hoje entre nós. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, concluindo esse primeiro momento do estudo do Evangelho de Lucas, onde nós vimos a história de Zacarias e Isabel e como a eles foi anunciado o nascimento do seu filho, João Batista, nós passamos então ao próximo assunto, que é a anunciação do nascimento do nosso Senhor. De que maneira então Maria recebeu essa notícia de que ela conceberia e daria luz então a este que viria a ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Nós acabamos de ler o texto e eu gostaria então que, para que nós considerássemos esse assunto, esse tema de maneira bastante didática, nós olhássemos para ele em duas etapas. Primeiro, o contexto. Em que contexto essa história aconteceu e depois a história em si, propriamente dita. O contexto em que essa história da anunciação do nascimento do Senhor aconteceu passa pelo local e pelas pessoas. Então, em que local isso aconteceu e quem eram as pessoas envolvidas? Sobre o local, o versículo 1 já vai nos dizer aí que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Em primeiro lugar, nós temos uma mudança de cenário aqui. A primeira cena de Zacarias e Isabel se passa na região de Judá. Agora, o Senhor chama os nossos olhos para uma outra região da terra de Israel, a Galiléia. Que região era essa? É uma conhecida região, nós já citamos esse texto em outras
reuniões, o texto de Isaías 9 vai chamar essa região da terra de Israel de Galileia dos gentios. Uma região desprezada, exatamente por essa razão. Era uma região misturada, onde mudaram-se para lá muitos gentios. E nós sabemos muito bem qual era a relação do povo de Israel com os gentios. Então era uma região bastante desprezada, uma região secundária da terra de Israel, uma região de não muito prestígio, chamada lá desde os tempos de Isaías, então de Galileia dos gentios, diferente da prestigiosa Judéia, onde estava a capital, Jerusalém. E especificamente, então, há uma cidade dessa região da Galileia chamada Nazaré. Que cidade era essa de Nazaré? Nazaré era uma cidade que ficava na encosta de um monte, na encosta de uma montanha. Ao pé dessa montanha passava uma estrada que ligava as cidades de Tiro e Sidom, que são duas cidades da Fenícia, um importante centro comercial dessa época, a Jerusalém. Então, uma estrada de Tiro a Jerusalém passava no pé desse monte e no alto, na encosta desse monte, ficava a cidade de Nazaré. Isso fazia da cidade de Nazaré uma cidade de passagem. Nós sabemos como são as cidades de passagem até os dias de hoje, né? Você tem uma importante estrada, como a Via Dutra, por exemplo, que liga duas capitais, e aí algumas cidades ao longo desse caminho passam a se desenvolver e crescer. E essas cidades têm umas características muito peculiares, né? Porque parece que as pessoas apenas passam por ali, apenas pernoitam ali e não desenvolvem um vínculo, não desenvolvem um amor pela cidade. Aquilo se torna um dormitório, uma cidade de passagem. Outra característica dessas cidades é que ali reina corrupção. Não há amor daquelas pessoas por aquele local, elas não nasceram ali, elas estão apenas de passagem. Então por ali passavam soldados romanos, por ali passavam sacerdotes judeus, por ali passavam comerciantes entre Tiro e Jerusalém. E então aquela cidade era uma cidade de muito movimento, de muita gente, de gentios, de judeus, uma cidade corrupta, uma cidade de passagem, uma cidade de pernoite, onde não estavam aqueles que têm um vínculo de amor com aquele lugar. Uma cidade corrupta, um lugar de trevas. Essa era Nazaré. Precisamente em Nazaré, o anjo Gabriel vai a uma casa, a casa de uma jovem chamada Maria. É interessante que o anjo Gabriel, é dito aí que ele vem da parte de Deus, né? O homem de Deus, o poder de Deus, vem diretamente dos céus para trazer uma mensagem divina para a terra, e ele passa direto por Jerusalém, ele passa direto pela Judéia, ele se dirige à Galileia dos gentios, a uma cidade dormitório, uma cidade de passagem, chamada Nazaré, a casa de uma jovem donzela virgem, chamada Maria. Ele não vai ao templo, mas ele vai àquela casa, a casa de uma jovenzinha. Passa direto pelos sacerdotes, como nós vimos no assunto de Zacarias e Isabel, e chega então àquela jovem chamada Maria. Sobre Nazaré, é interessante nós nos lembrarmos de dois relatos que acontecem no Evangelho de João. No primeiro capítulo de João, Natanael vai dizer assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E aí nós temos a impressão, então, que ele está como se ele morasse em Nova York, né? Querendo falar mal de Nazaré. Mas, na verdade, ele não estava simplesmente desprezando Nazaré. Ele conhecia muito bem, porque o capítulo 20 de João vai dizer que Natanael era de Caná da Galileia, uma cidade muito próxima, na mesma região. Ou seja, Natanael sabia exatamente do que ele estava falando quando ele disse de Nazaré pode vir alguma coisa boa. É sinal que ele conhecia muito bem aquela cidade. Conhecia a fama da cidade e provavelmente conhecia a própria cidade. Ele veio dali de perto. Natanael era de Caná, aquela mesma cidade onde o Senhor transformou água em vinho, naquele primeiro milagre das bodas de Caná. Natanael era dali, muito próximo de Nazaré, e é por isso que ele sabia o que dizia quando perguntou se dali podia sair alguma coisa boa. É precisamente a esse lugar, e não ao templo em Jerusalém, que então o anjo Gabriel vem trazer a maior de todas as notícias, o Evangelho, as boas novas. Essa notícia que Gabriel vem trazer. O versículo 27 segue. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então nós damos mais um passo no contexto. Nós vimos o lugar onde essas coisas aconteceram, agora nós vamos ver as pessoas envolvidas.
E aqui nós temos José e Maria. Aqui no texto de Lucas, José é simplesmente citado. Simplesmente nós vemos o seu nome e nada mais é dito sobre ele. Na realidade, o Novo Testamento traz muito poucas referências a José. O que mais nós sabemos dele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no capítulo 13. No capítulo 1 de Mateus, nós simplesmente lemos que ele era justo. E no capítulo 13, nós sabemos que ele era carpinteiro. Porque Jesus é chamado então de o filho do carpinteiro. Então nós sabemos, pelo Evangelho de Mateus, apenas essas duas coisas acerca de José. Que ele era um carpinteiro e que ele era justo. Sobre ele ser um carpinteiro, o que isso nos informa a respeito de contexto? Nós sempre fazemos referência à situação de pobreza em que Jesus nasceu. E pobreza é uma coisa um tanto quanto relativa, né? Então, a casa de um carpinteiro em Nazaré não era exatamente miserável. Certamente não era nem luxuosa, nem rica. Mas não era uma miséria em que as pessoas estavam passando fome. O que nos faz lembrar as palavras de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Essa era a situação ali na casa de Maria e de José. Ali no momento ainda não era a mesma casa, Maria ainda não estava exatamente casada com ele, nós chegaremos lá. Mas essa era a situação daquele casal, Maria e José. José era um carpinteiro na cidade de Nazaré. Certamente não era rico, certamente era alguém que tinha essa situação descrita em Timóteo. Havendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Isso nos informa um pouco a respeito do contexto. Já é uma primeira lição que nós podemos aprender, né? Tantas coisas nós achamos que precisamos mais, mas Jesus e a sua família tinham sustento e com o que se vestir. E ponto. Isso basta. Isso basta. E para nós deveria bastar também. Outra coisa que nós somos informados a respeito de José é que ele era um homem justo, um caráter reto. E onde é que nós vemos isso transparecer? No relato paralelo a esse de Mateus, nós sabemos ali pelo capítulo 1, que então José, quando toma conhecimento de que Maria, essa jovem desposada com ele, está grávida, ele pensa em deixá-la secretamente. Então aqui nós precisamos fazer uma pausa e explicar o que está acontecendo. Como assim ela estava desposada? Desposada aqui não quer dizer exatamente casada, é mais para um noivado. Não exatamente como noivado como nós entendemos nos dias de hoje. Era um compromisso muito sério, tanto é que desistir de um noivado como esse implicava em entregar uma carta de divórcio. Assim como Moisés ordenou no Velho Testamento. Então, era um compromisso de casamento com data marcada. Né? Desistir desse noivado era divorciar-se. Mas eles ainda não moravam na mesma casa. Eles estavam como que prometidos em casamento, o casamento tinha data para acontecer. Era um compromisso sério. Revogar não era uma coisa igual terminar um namoro nos dias de hoje. Né? Então, José, sendo um homem justo, quando tem notícia de que Maria estava grávida, ele pensa em deixá-la secretamente. Esse é um detalhe importante do caráter de José, porque ele tinha todo o direito de simplesmente dar uma carta de divórcio, como ordenou Moisés, ou mais do que isso, se ele quisesse fazer dela um exemplo para todos aqueles na cidade de Nazaré, ele podia levá-la ao tribunal, porque aquilo era uma clara evidência de um adultério, né? Não fosse o que realmente aconteceu, né? Que ela não engravidou de outra pessoa, ela engravidou pelo poder do Senhor, mas aparecer com uma barriga ali significava simplesmente que ela tinha cometido um adultério e José poderia simplesmente tê-la exposto à vergonha e até mesmo ao apedrejamento, mas por amor a ela não foi isso que ele pensou em fazer. Ele pensou em deixá-la secretamente porque ele era um homem justo. E aí é dito lá em Mateus, não aqui em Lucas, que o mesmo anjo Gabriel aparece para José em sonho e diz para ele o que ele disse aqui para Maria, que ela concebeu então do Espírito Santo e que aquele filho que ela teria seria o Filho de Deus, o Emanuel, o Messias. Então que ele não temesse receber Maria por esposa, e assim ele desperta daquele sonho e recebe Maria por esposa. Ponto final? Não é tão simples assim. Recebê-la por esposa significava muita coisa, principalmente vergonha. Principalmente vergonha.
certamente ela suportaria muita vergonha, mas ele participaria daquela vergonha junto com ela. Ele decidiu, por amor, participar daquela vergonha junto com ela. É claro, irmãos, imagine uma cidade como Nazaré. Nos nossos dias é muito diferente, será? Imagine o falatório naquela cidade. Você tem alguma dúvida de que a fofoca acontecia, a boca pequena naquelas casas, a maledicência acontecia? E Maria suportou tudo isso, mas não somente ela. José suportou ao lado dela. Decidiu, por orientação do anjo, e assim acatou aquilo que o Senhor disse para ele, não temeu recebê-la por esposa e suportou tudo o que precisaria suportar junto com ela. Qual é a lição que nós podemos aprender disso? O que é que nós podemos ver no caráter de José? Talvez o que mais falte nos homens da nossa geração. Os homens da nossa geração são homens que abandonam. São homens que abandonam. Mais da metade das crianças nascidas no nosso país, nesta década, não tem o nome do pai na certidão de nascimento, só tem o nome da mãe. Nós somos a geração de homens que abandonam. E José não abandonou. Pagou o preço de tudo que ele tivesse que suportar, inclusive da vergonha, da maledicência que acontecia naquela cidade. José honrou o seu compromisso e José não abandonou. Essa é a lição que nós temos a aprender como homens a respeito desse caráter de José. Ele não a abandonou. E a outra personagem, para encerrar esse contexto, evidentemente, é Maria. Nós, os cristãos após a Reforma, talvez tenhamos tratado muito injustamente essa personagem. Talvez como uma reação exagerada a todo o problema que o catolicismo romano criou em torno dela, talvez a nossa reação tenha sido pendular, demais para o outro lado, e nós a ignoramos, a relegamos ao esquecimento. Mas não é assim que a palavra a trata, não é assim que a palavra a retrata, a descreve. Pelo contrário, nós temos uma linda descrição do caráter, da beleza do caráter dessa jovem chamada Maria, aqui nesse capítulo de Lucas. Uma bela descrição que nós poderíamos gastar algum tempo nos detendo e apreciando. A primeira coisa que nós lemos a respeito dela está no versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Muito bem, nós precisamos nos deter um pouco nessa expressão. Alegra-te, muito favorecida. Na verdade, existe um jogo de palavras muito bonito aqui na língua original. A palavra alegra-te e a palavra favorecida são duas palavras da mesma raiz. Nós sabemos por outras traduções, inclusive a tradução católica gosta muito mais de usar essa outra tradução, que esse muito favorecida é cheia de graça. Né? Alegra-te, cheia de graça. E está correta essa tradução. De fato, essa muito favorecida pode e deve ser traduzido como cheia de graça. A questão é que o alegra-te vem da mesma raiz, graça. Então, é claro que João Ferreira não traduziu dessa maneira porque ficaria péssimo, né, no sentido sonoro, mas a saudação do anjo poderia muito bem soar assim: graça seja contigo, cheia de graça. Ou, alegra-te muito, graça seja contigo, graciosa. Por quê? Esse cheia de graça, esse muito favorecida, diz respeito exatamente ao caráter de Maria. Ora, veja bem, conforme nós introduzimos esse estudo do Evangelho de Lucas, nós observamos tantas características belas, pessoais desse discípulo chamado Lucas. Nós vimos que ele era um homem intelectual, um filósofo, uma mente científica, a mente de um historiador, a alma de um artista. Não vimos essas características naturais a respeito de Lucas? Bom, são características que o próprio Senhor conferiu a Lucas e depois utilizou em benefício da missão que ele deu a Lucas, não é assim? Depois nós iniciamos então o estudo do Evangelho propriamente dito e nos deparamos com mais dois personagens, Zacarias e Isabel. E a respeito desses dois personagens, o que nós fizemos? Nós apreciamos o caráter deles. Afinal, o Evangelho de Lucas nos diz que eles eram retos, né? Que eles eram irrepreensíveis na lei
Não é assim que o Evangelho de Lucas nos descreve Zacarias e Isabel? Aí chega em Maria, a gente pula. Não. Aqui é dito para nós a respeito de José, e Lucas não narra, mas Mateus narra que ele era justo, e é dito a respeito de Maria. E o que o Senhor tem a nos dizer a respeito, então, desse caráter? Qual característica brilha a respeito de Maria? O que o Senhor quer destacar a respeito das características naturais? O que Maria tem de belo? Graciosa. Alegra-te, graciosa. Alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, cheia de graça. Você sabe, irmão, o que é uma pessoa graciosa? Sim, é engraçado que você sabe, né? Mesmo que eu não precise dar aqui uma definição de dicionário. Graciosa é isso, aquilo outro. Talvez você não saiba citar o dicionário, Aurélio, o que significa graciosa. Mas se eu disser para você, fulana é graciosa, imediatamente você tem uma imagem do que é, né? E é isso. Graciosa é uma coisa meio difícil de definir, mas a gente sabe como uma pessoa é graciosa, né? Mas vamos permitir que o dicionário nos ajude, então. Graciosa. Aquilo que dá alegria, prazer, deleite, doçura, amabilidade. Essa era Maria. Nós conhecemos, pela graça do Senhor, algumas pessoas assim, né? Graciosas. Como nós poderíamos definir uma pessoa graciosa? Aquela pessoa que simplesmente por estar ao lado dela é uma alegria, é um prazer. Ela é uma pessoa amável, bondosa, uma pessoa graciosa. Que lindo nós vermos essa característica numa jovem, possivelmente ali na altura dos seus 16 anos. Uma jovem, uma jovenzinha, encontrada pelo Senhor ali naquela cidade de Nazaré, preparada por Ele para ser a mãe do Messias. E o que o Senhor tem a nos dizer a respeito dela é graciosa. Alegra-te, graça seja contigo. Que jogo bonito de palavras, né? Graça seja contigo, graciosa. Ou, como está traduzido aqui para nós, alegra-te, muito favorecida. Graça seja contigo, graciosa. Então essa primeira graça diz respeito ao caráter de Maria, quem ela era, uma pessoa graciosa, amável, bondosa. O Senhor é contigo. Então, mais do caráter dela começa a ser exposto nessa narrativa. E nós vamos fazer então uma pausa na narrativa em si, não vamos considerar a história, e vamos pensar aqui algumas coisas que podemos ver a respeito do caráter dela. No versículo 28 já lemos. No versículo 29, perdão, irmãos. Então, no versículo 28 nós vemos essa expressão graciosa ou cheia de graça, né? E essa graça, obviamente, não é uma graça que se originou nela, ela não é uma fonte de graça. O fato do anjo se referir a ela como graciosa ou como cheia de graça, obviamente, não implica que ela era uma fonte de graça, mas que ela era um receptáculo da graça. Nós podemos ter uma evidência muito clara disso quando nós comparamos, por exemplo, com a situação de Zacarias e Isabel. É dito para nós que Zacarias e Isabel, que no início do Evangelho de Lucas, oravam por um filho. Inclusive, nós sabemos que eles já tinham deixado de orar. Não foi assim que nós estudamos aqui nas últimas reuniões? Eles pediam ao Senhor por um filho, mas já estavam velhos, Isabel era estéril, então eles tinham simplesmente desistido de orar, mas eles pediam por um filho. Maria não pediu filho nenhum. Ela foi encontrada pela graça. Então, mais do que uma fonte de graça, ou uma graça que venha dela mesma, essa é uma graça recebida. Uma graça que ela não procurou, mas uma graça que a alcançou. O Senhor a infundiu com graça e a encontrou com graça. É dessa graça que nós estamos falando. Mas também esse mesmo alegra-te, esse mesmo graça seja contigo, ele pode ser traduzido como foi traduzido aí no versículo 28, alegra-te. E alegra-te também é uma expressão muito boa. Alegra-te também é uma excelente tradução para essa palavra. Porque essa é a nota desses primeiros capítulos de Lucas, ou não é? Uma nota de tão grande alegria. Veja os cânticos que tem aí nos capítulos pela frente. Todos aqueles que vão ter contato com a notícia do nascimento desse Messias explodem de alegria, explodem em cânticos de louvor e de alegria. Então, que palavra preciosa, alegra-te. Alegra-te, muito favorecido. Aliás, o que os anjos vão cantar depois de conversar com os pastores ali no capítulo 2 é paz na terra aos homens que ele quer bem. Essa é a história de Lucas, especialmente nos primeiros capítulos.
Lucas está narrando a história do céu invadindo a terra para trazer as notícias de alegria e de paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Esse é o Cântico dos Anjos. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Essa é a história de Lucas. O céu invadindo a terra e trazendo alegria. Portanto, alegra-te, muito favorecida. Versículo 29 diz que, ao ouvir essa palavra, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Agora, de novo, nós precisamos ter cuidado com essa expressão. Não é bom que nos pareça que ela ficou atemorizada com o que disse o anjo. Porque não aparece, por exemplo, nesse versículo, o que aparece no versículo 12, quando Zacarias escuta a notícia do mesmo anjo. Versículo 12 vai dizer, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E aí é o grego phobos mesmo, de fobia, temor. Essa fobia do versículo 12 não aparece ali em Maria. Ela não teve medo daquela notícia. Mas ela se pôs a pensar, como assim? Um anjo do céu aparece na minha frente e vem me saudar dessa maneira, alegra-te, graciosa, muito favorecida. Como? O que está acontecendo? Então ela se surpreende, ela se agita, e aí talvez essa seja uma expressão mais adequada para nós entendermos. Ela se agita, perturba-se, ela se agita e começa a pensar o que significa essa saudação. Mas não é de maneira nenhuma uma resposta de incredulidade. É apenas um assombro diante de uma saudação tão inusitada, né, tão inesperada. Nós vemos, por exemplo, a mesma reação em Daniel. Se você olhar o capítulo 10 de Daniel, quando o Senhor fala com ele, ele simplesmente desmaia. Diz que não restou força nele. Então, ele é tocado e ele se levanta e a visão de Daniel prossegue ali em Daniel capítulo 10. Então há um assombro suficiente para desmaiar Daniel. Não era de se esperar uma reação muito diferente da jovem Maria ao ver aquele anjo na frente dela, saudando-a dessa maneira. Então ela se perturba, ela se assusta, ela se agita. Mas o anjo então diz que porque ela não deveria temer, porque ela achou graça, e o texto continua, e no versículo 34 registra mais uma resposta de Maria ao anjo. E a resposta dela é, como será isto? Também é uma resposta muito reveladora do caráter dela. Porque a pergunta dela é apenas um como. De que maneira isso vai acontecer? Diferente da resposta de Zacarias também. Nesse sentido, Maria é um contraste tão bonito com Zacarias. Porque primeiro ela não teme como ele temeu, no versículo 12, e agora também ela não duvida como ele duvidou. Porque o como de Zacarias, é tão bonito a gente ver isso, tem duas maneiras a gente perguntar como ao Senhor. A gente pode perguntar como de punhos fechados, ou pode perguntar como de mãos abertas. E então o como de Zacarias, se você ler aí o versículo 18, você vai ver assim, como saberei isso? Em outras palavras, permita-me alterar um pouquinho essa expressão. Que provas você me dá de que isso é verdade? Como saberei? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que isso que você está me dizendo é verdade? Como saberei isto? Como que eu posso saber se o que você está dizendo é verdade? Esse é o como de Zacarias. O como de Maria é, de que maneira, Senhor? De que modo? Chegaremos nesse texto de novo com mais calma, mas a razão da pergunta é óbvia. Havia uma dificuldade biológica. A pergunta dela é, não conheço homem algum, como é que eu posso engravidar? Era uma simples questão de biologia. Ela não estava entendendo de que maneira aquilo podia acontecer, sendo que ela não conhecia homem nenhum. Como que ela poderia conceber? Então era apenas uma questão biológica. Como? De que jeito? De que maneira? Mas não uma dúvida. Como que eu vou saber se isso é verdade? Como perguntou Zacarias. O versículo 38 registra então a última fala de Maria nessa sessão. Preciosa fala. E a fala dela é, aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Que ela se entrega então, ainda que ela não compreendesse totalmente a que ela estava se entregando. Ela não conseguia ainda, nesse momento, nem mensurar o que viria pela frente. Ela não tinha nem como medir as consequências dessa entrega dela. E nem precisava.
ela se entregou mesmo assim, sem medir as consequências. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Nesse momento, começou a entrar no coração dela uma espada, conforme nós vamos ver após o cântico de Simeão. Simeão termina dizendo isso para ela. Também uma espada traspassará a sua alma. Nesse mesmo momento em que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, essa espada entrou à ponta. E ela terminaria então de traspassar plenamente o seu coração no Calvário. Mas a ponta da espada começou a entrar aqui, porque no versículo seguinte, nós não vamos entrar lá, não é o nosso assunto dessa noite, mas é dito que ela se retirou para a região montanhosa de Judá. Foi visitar sua prima Isabel. Você pode imaginar, né? As conversas começaram, os olhares começaram, os assuntos começaram. E então, ela se retira para a região montanhosa, foge para as montanhas. Foge para as montanhas, se retira para a região montanhosa de Judá. Ali uma espada começa a entrar no seu coração. Para o resto da sua vida, para o resto dos dias do seu filho, Jesus, aquela espada a acompanharia, entrando mais e mais fundo, até que entraria até o cabo, naquele dia no Gólgota. Mas ainda assim, ela diz, aqui está. Aqui está a serva do Senhor. Que caráter precioso, não, irmãos? E que perda seria para nós se nós ignorássemos o que a palavra nos diz a respeito dessa serva, que foi escolhida para o Senhor para essa missão. Então isso é o que nos diz Lucas a respeito de contexto. Nós vimos o local, Galileia, Nazaré, e nós vimos as pessoas. Nós vimos José e nós vimos Maria. Então voltemos agora à história propriamente dita. O que nos conta o evangelista sobre como aconteceu esse anúncio. Voltamos então ao versículo 28, que começa com essa saudação: alegra-te, muito favorecida. Essa saudação nos lembra que mesmo nos dias mais escuros, Deus ainda tem um remanescente eleito, ainda que num lugar tão improvável quanto Nazaré da Galileia. Essa expressão do final do versículo, muito favorecida, também pode ser traduzida, nós já traduzimos ela agora há pouco como graciosa, não é isso? Muito favorecida, também pode ser graciosa, que é uma outra tradução, bem-aventurada. Muito favorecida, graciosa ou bem-aventurada. E aí nós vamos nos lembrar das palavras de Isabel um pouco mais adiante nesse capítulo 1. O que Isabel diz que ela é? Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que creu. Talvez essa seja uma boa definição de Maria também. Uma crente. Bem-aventurada a que creu. O Senhor, mesmo naqueles dias de Judá em ruínas, Jerusalém em ruínas, o templo já desgastado, o templo deteriorado, o sacerdócio em decadência. Naqueles dias, ainda havia pelo menos um, e nós sabemos que graças ao Senhor mais de um, mas pelo que nos narra aqui essa saudação de Gabriel a Maria, nós sabemos que pelo menos um coração ainda cria. Bem-aventurada, alegre-te, bem-aventurada. E Isabel olha para ela e diz, bem-aventurada a que creu. Ainda nesses dias de Nazaré da Galileia, ainda havia um coração crente. O versículo 29 continua. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. A resposta de Maria é simplesmente agitar-se. Essa história que nós estamos iniciando agora a considerar, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, o anjo se aproxima. Segundo, ele anuncia. E em terceiro, ele interpreta aquilo que ele mesmo anunciou. Então a gente tem aproximação, anúncio e interpretação. Essa primeira aproximação acontece a saudação, que nós já consideramos, e a resposta de Maria. Em cada uma dessas 3 etapas, há uma fala de Gabriel e uma resposta de Maria. Então aqui Gabriel fala e faz essa saudação, e a resposta de Maria não é uma resposta verbal, é uma resposta de atitude, ela se agita. E aí então acontece o segundo momento, o anúncio. Ele se aproximou, fez aquela saudação, e então no segundo ato dessa história há um anúncio.
E qual é o anúncio? Gabriel então começa a falar no versículo 30, e ele vai dizer assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora nós temos a mesma palavra da saudação ali do versículo 28, é graça de novo. Mas agora é um sentido diferente da palavra graça, a mesma palavra. A primeira graça, a graça do versículo 28, é uma referência ao caráter de Maria, graciosa. Agora, a graciosa do versículo 28 achou graça no versículo 30. Encontrou graça. E não somente encontrou graça, achou graça diante de Deus. Ou seja, aquela jovenzinha da linhagem real de Davi, na cidade de Nazaré, uma flor, um lírio de graça no meio daquela cidade nojenta de Nazaré, aquela jovenzinha achou graça diante de Deus. Em comunhão com Deus, diante de Deus, na presença de Deus. Estando na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, quando tudo em volta era trevas, havia uma jovenzinha em comunhão, vivendo em comunhão com Deus. E ali diante de Deus, não em outro lugar, diante de Deus, perante a face de Deus, em comunhão com Deus, ali ela achou graça. E agora essa graça não é mais aquela graça do caráter dela, é uma graça que ela encontrou para uma missão específica, uma missão que o anjo estava declarando ali para ela. É uma graça, podemos chamar assim, uma graça específica, uma graça para uma missão, uma unção especial. Afinal de contas, ela necessitaria muito de ser assistida pelo Senhor com graça, para que ela pudesse suportar o que viria pela frente. Então ela achou graça diante de Deus, em comunhão com Deus. E aí o anjo continua, no versículo 31, eis que conceberás. E aqui, essas palavras, às vezes a gente passa tão rapidamente por elas. Eis que conceberás, e a gente continua o versículo. Mas essas palavras têm um significado muito forte. Elas são simplesmente o cumprimento da profecia mais importante do Antigo Testamento. Eis que a Virgem, Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Essa é a profecia mais importante do Antigo Testamento. O Messias viria de uma virgem. Uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Nós vimos, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também, ressurreição. O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Os discípulos praticaram um milagre de ressurreição. Profetas do Antigo Testamento praticaram um milagre de ressurreição. Agora, nascimento de uma virgem houve um único em toda a história. A profecia central, a virgem conceberá. Agora você percebe o peso dessa palavra? O que Maria estava ouvindo aqui? A virgem conceberá. Eis que conceberás. E darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Que nome precioso. E esse nome, de fato, é precioso para nós, né? Nós cantamos um hino que não tem outra letra, só tem essa palavra. É a única letra do cântico. Jesus. Que nome precioso. Nós amamos esse nome. Mas será que nós entendemos o que ele significa, tanto para nós, quanto significava nessa época? Com toda a probabilidade, Jesus era um nome muito comum, porque ele é uma versão grega de um nome hebraico, que é Josué. Um nome muito comum da época. Possivelmente muitos hebreus ali se chamavam Josué, que traduzido para o grego é Jesus. E o que significa então esse nome Josué? A primeira menção que nós temos de algum Josué na Bíblia é o sucessor de Moisés, inclusive dá nome ao livro de Josué. E o que nós sabemos da história então desse sucessor de Moisés? A primeira coisa, não sei se os irmãos sabiam disso, recentemente eu fui lembrado disso por um irmão, muito agradecido a ele, mas Josué não se chamava Josué. Josué se chamava Oséias. Moisés é que mudou o nome dele para Josué, quando Josué foi sucedê-lo na missão de guiar o povo até a terra de Canaã. Josué se chamava Oséias. E na verdade a raiz é a mesma. Oséias significa salvação. Que belo nome para um filho de escravos, né? O povo de Israel era escravo no Egito. E então, Num, que era o seu pai,
deu nome para o seu filho de Oséias, salvação. O nome do seu filho era quase que um suspiro, né? Uma esperança, um pedido de ajuda. Oséias, salvação. Era um clamor. Mas então, quando chega o momento daquele Oséias entrar em ação, executar a sua missão, cumprir o seu chamado, Moisés o toma e muda o seu nome. E o que ele faz? Ele acrescenta apenas uma pequena partícula, tirada do nome de Jeová, Yahvé. Então, Oséias, ou Oshea, se torna Yehoshua, ou Josué, que é Jeová é salvação. A resposta do clamor daquele povo escravizado no Egito. Os seus pais escravos puseram o nome no seu filho, pedindo salvação. Moisés agora muda o seu nome para Jeová é salvação. E agora nós estamos diante daquele que carregou esse nome de maneira perfeita. Ele respondeu o clamor dos pais escravos de Oséias, lá do Antigo Testamento. Jeová é salvação. Josué, ou em grego, Jesus. Isso é a quem chamarás pelo nome de Jesus. Mateus ainda vai nos trazer uma expressão muito preciosa que não aparece aqui em Lucas. Marque aí Lucas e abra em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Conforme nós já citamos aqui, é um anjo dizendo para José em sonho o que aconteceu com Maria. E no versículo 21 ele vai dizer assim: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Porque, e essa expressão preciosa, por que ele se chamará Jesus? O anjo explica o porquê. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, Jeová é salvação. Voltando a Lucas, depois então que o anjo anuncia que o nome daquele menino seria Jesus, o versículo 32 vai prosseguir. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E de novo nós precisamos nos deter aqui um pouco nessa expressão, Filho do Altíssimo. Uma boa maneira da gente compreender o que significa Filho do Altíssimo aqui é olhar para o capítulo 6. Mantenha aí o Lucas 1, algumas páginas para frente, no capítulo 6. Versículos 34 e 35. Veja bem, Jesus está ensinando aqui o Sermão da Montanha. E ele vai dizer assim: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora você compreende por que ele será chamado Filho do Altíssimo? Porque ele é benigno para com os ingratos e maus. É isso que significa ele ser chamado Filho do Altíssimo. Ele é aquele que, acima de todos os outros, foi e é benigno para com os ingratos e maus. Sabe o que significa ser altíssimo? É que ele é tão alto que ele é superior a toda a maldade do homem. Filho do Altíssimo, muito alto. Muito acima da maldade humana, tão acima da maldade humana, que essa mesma maldade não o impediu de agir. Altíssimo, ele agiu por cima, por alto da maldade do homem. Por cima da maldade, por cima da ingratidão, sem esperar nada em troca. Compreende o que significa ser filho do Altíssimo? Benigno para com os ingratos e maus, sem esperar nada em troca. E o versículo 32 segue. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. De novo, nós precisamos fazer uma pausa aqui. Como é que era o trono de Davi? Nós sabemos muito bem que Jesus era da linhagem de Davi, por causa de Maria, também por causa de José. Textos mais à frente aí em Lucas vão confirmar isso para nós. Mas o que significa
o trono de Davi. Por que o Senhor herda o trono de Davi? Claro, não somente por uma questão de linhagem e de descendência, mas o trono de Davi é um trono muito significativo. Como foi esse reinado? Qual a característica mais marcante do reinado de Davi? Se tem uma palavra que nós podemos descrever esse reinado é vitorioso. O reinado de Davi foi um reinado vitorioso. Foi o reinado que pôs fim às guerras de conquista da terra de Canaã. Davi foi um rei vitorioso. Esse é o herdeiro do trono de Davi. O nosso Senhor estava destinado a vencer, para sempre. Vencer o mal, e não somente vencer o mal, assim como uma entidade abstrata, o mal, mas cada um dos nossos adversários. Tudo que era contra nós, aquele escrito de dívida que nos era contrário, que pesava de ordenança, o Senhor triunfou dele na cruz. O Senhor venceu. Esse era o reinado de Davi, um reino vitorioso. O Senhor venceu todos os seus e todos os nossos inimigos. Esse é o reino de Davi, um reino vitorioso. E o versículo 33 continua: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E aí nós vamos precisar olhar novamente para esse personagem. Se Davi era um rei vitorioso, quem era Jacó? O príncipe de Israel, aquele que teve, de fato, o seu nome mudado para Israel. Qual é a história de Jacó? Não precisamos abrir para ganhar tempo, mas se você olhar o capítulo 28 de Gênesis, versículo 15, há uma promessa ali de Deus para Jacó. E essa promessa termina ali, o discurso do Senhor na sua promessa, Jacó termina no versículo 15 com a seguinte expressão: não te desampararei, é logo após a visão de Betel, né? Ele dorme ali em Betel, tem aquele sonho da escada, o Senhor fala com ele e faz uma promessa. A promessa do Senhor termina: não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Em outras palavras, vamos melhorar essa frase. Eu não vou te deixar até eu terminar o que eu comecei. Não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Eu não vou te deixar até eu acabar o que eu comecei. Que promessa maravilhosa, não é? Então aqui está o herdeiro, aquele que vai reinar sobre a casa de Jacó. Aquele que vai conosco até o fim. Aquele que não vai nos deixar, é esse rei que nós estamos falando. Um rei que não vai nos deixar até ele terminar o que ele começou. É esse rei aqui que na cruz vai dizer assim: está terminado. E aquele que começou uma boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia do fim. Esse é o soberano da casa de Jacó, o que prometeu e que não vai nos desamparar, não vai nos abandonar até que ele tenha cumprido, até que ele tenha completado tudo o que ele prometeu. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aqui uma boa palavra também: o seu reinado não terá limites. Porque aqui, fim, talvez nós pensemos só em tempo, né? E certamente inclui a noção de tempo. O seu reinado não terá um fim temporal, não tem um limite de dias, mas também não tem limite de Davi. Apesar dele ser o herdeiro do trono de Davi, ele não veio para reinar somente sobre a casa de Davi, nem muito menos somente sobre a casa de Jacó. O seu reinado não tem limite geográfico, o seu reinado não tem limite de tempo, o seu reinado não tem limite de alcance, o seu reinado não tem limite nenhum. O seu reinado não terá fim, não tem limites. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E aqui essa pergunta é muito simples, aliás, assustadoramente simples. O que passava pela cabeça de Maria era o óbvio do óbvio. O anjo estava dizendo para ela: você vai conceber. Em outras palavras, você vai engravidar. E a pergunta dela é muito óbvia: como eu vou engravidar? Pois a explicação está bem aí no versículo. Não tenho relação com homem algum. Como que eu posso engravidar sem uma relação com homem algum? Era uma dúvida elementar. Elementar. O básico do básico, né? Como que eu posso conceber se eu não tenho relação com homem algum? Percebe que é uma dúvida apenas de maneira, né? Diferente da dúvida de Zacarias, como nós colocamos agora há pouco.
Era como que isso pode acontecer, de que maneira que isso pode acontecer. E aí reside uma diferença muito importante. Nós vamos entrar agora no verso 35, e aí nós vamos ver a diferença que nós mencionamos agora há pouco entre perguntar como para o Senhor de punhos cerrados e perguntar como com as mãos abertas. Quando Zacarias pergunta como de punhos cerrados, o anjo diz para ele: você quer uma prova? Você vai ficar mudo. Só vai voltar a falar quando seu filho nascer. Mas aqui Maria pergunta como de uma maneira diferente. E aí o Senhor responde de uma maneira diferente. Porque o Senhor responde a dúvida biológica dela. Vamos olhar aí para o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lembra daquele salmo? Nuvens e escuridão o rodeiam. Esse é o Senhor, uma nuvem de glória inacessível. E isso basta para responder ao assunto biológico. Não vá além disso. Não especule, não pesquise, não pergunte. Essa é a resposta mais simples e mais definitiva de como uma criança podia nascer naquele ventre sem a participação do homem. Essa foi a resposta que Gabriel deu para Maria, e essa resposta deveria bastar para nós. Maria perguntou: que jeito? Como que eu posso engravidar sem conhecer homem nenhum? A resposta de Gabriel deveria bastar para nós. A sombra do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ponto. Isso responde à pergunta biológica. É assim que você vai engravidar sem ter relação com homem nenhum. Mas, como ela perguntou de mãos abertas e não de punhos cerrados, o Senhor foi além na resposta. Ele respondeu a dúvida elementar e biológica dela, mas foi além. Por isso também. Está vendo o Senhor indo além na resposta? Maria perguntou como. O Senhor foi além. Por isso também, o ente santo que te há de nascer. Porque Maria não parou para pensar aqui ainda que havia um problema moral. Ela só viu o problema biológico. Mas tinha um problema além do biológico, tinha um problema moral. Porque se ele era um homem, como todos nós, nascido da barriga dela, como que ele poderia não ser um pecador? E então o anjo vai além na resposta. Por isso também, já que não vai haver participação de homem nenhum, nem de José, nem de ninguém, a sombra do Altíssimo te envolverá. Então, por isso também o ente santo. Porque não haverá participação de homem, esse teu filho que te há de nascer não será um pecador. O ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é a diferença de perguntar como ao Senhor, de punhos cerrados ou de mãos abertas. O Senhor foi além na resposta com ela. E aí o versículo 36 e 37, o anjo relata para ela o que já aconteceu, já sabemos, né, já lemos essa história no princípio do capítulo aí de Lucas, mas o anjo conta para Maria o que já aconteceu com a prima dela. Ele diz então que já é o 6º mês para aquela idosa que diziam que era estéril. Ou seja, o que Gabriel está fazendo aqui? Ilustrando, dando uma ilustração muito gráfica para ela, como quem diz: olha, o Senhor tem poder para fazer isso. Você tem dúvidas que você pode engravidar sem conhecer homem nenhum? Pois então, saiba que já é o 6º mês para sua prima idosa que diziam que era estéril. Uma ilustração muito gráfica de que o Senhor tinha poder para fazer o que ele estava dizendo que ia fazer. Tanto é que o versículo 37 vai dizer assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, a resposta de Maria, tão preciosa, não poderia ser outra. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então essas duas frases, no versículo 26, o anjo Gabriel enviado da parte de Deus e o anjo se ausentou dela, encerram com Gabriel chegando e Gabriel saindo, a maravilhosa história da Anunciação. Foi assim que as maiores boas novas da história da humanidade chegaram até nós. E graças ao Senhor, porque ele inspirou esse homem, chamado Lucas, para deixar para nós essa história registrada. Tão precioso esse relato, né? Somente um vaso escolhido pelo Senhor, como foi Lucas, teria tido acesso e a sensibilidade e a delicadeza
de preservar essas histórias para nós. Ele conversou com as fontes. Ele se importou com aqueles que a maioria não se importava. O Evangelho de Lucas é conhecido por muitos estudiosos como o Evangelho das Mulheres, porque sabemos muito bem que no contexto social daquela época as mulheres eram profundamente desprezadas. Mas o simples fato dessa história estar presente aqui no Evangelho de Lucas e em nenhum outro indica que ele ouviu as mulheres. Talvez, muito possivelmente, tenha ouvido a própria Maria. Ele se importava em ouvir aquelas que não tinham voz. E por isso, no Evangelho das Mulheres, nós temos esse detalhe tão precioso, essa história tão delicada dessa jovenzinha recebendo a maior notícia de todos os tempos. Que o Senhor nos abençoe enquanto nós meditamos nesse assunto. Senhor, nós queremos responder ao Senhor como Maria respondeu. Aqui estão os teus servos. Que o Senhor cumpra em nós conforme a tua palavra. Que o Senhor alcance em nós aquilo que a tua palavra veio para fazer. A tua palavra veio para dividir alma de espírito, juntas de medulas. Então, Senhor, que ela alcance, que se cumpra. Que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor obtenha de nós aquilo que o Senhor quer obter. E que o Senhor nos socorra, porque sabemos que não temos condições de responder. Mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue, Senhor, sendo paciente, benigno, amável e gracioso, como somente o Senhor tem sido. Te agradecemos por esse tempo de compartilhar e de meditar na tua palavra. Nos socorra naquilo que não soubemos falar, nos ajude a ouvir e plante o Senhor mesmo nos nossos corações aquilo que foi do teu desejo falar. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus.